Boa tarde, Canaroso. Bom dia ou boa noite. Eu vim apresentar o projeto sobre Monda Reader, que é um conceito bem importante para programação em Haskell. Para tornar o código muito mais limpo e profissional, o grupo é composto por mim, Diego de Freitas, Gabriel Tobias, Lídia Messias, Patrícia Corval e William Ruiz. Para começar, a gente precisa falar sobre um desafio comum na programação funcional pura, que é o compartilhamento de contexto. Na prática, as funções puras não devem ter efeitos colaterais, mas em sistemas comuns, frequentemente precisamos acessar configurações globais ou credenciais do banco em várias partes do sistema. Isso gera um problema de assinatura, né? Então, a abordagem ingênua de passar esse dado manualmente, função por função, cria o que chamamos de Argument Passing Hell, que é esse carinha aqui. Isso, como eu disse, ele vai sujar a assinatura das funções e torna a manutenção muito mais difícil, o código fica muito poluído. Então, o Monada Reader ele surge exatamente com a solução elegante para passar esse contexto invisível, digamos assim, sem poluir seu código. Mas o que exatamente é, né? Qual que é a definição disso? Em termos teóricos, ela é uma computação que depende de um ambiente. Então a gente pode definir ela com essa fórmula reader RA, passando RA. Pensa nela como uma promessa de execução. Pelo que eu entendi, ela é uma computação que está pausada, apenas aguardando receber esse ambiente R para poder rodar e produzir o resultado A. Isso separa completamente a lógica da computação dos dados da configuração, né? Então, aqui é como funciona o bind, que é quase que a mágica, né, desse Monada Reader. Então, o bind é que encadeia as funções. Ele até não tá. Ah, é aqui, ó, esse operador aqui. Ele garante que o mesmo ambiente seja injetado automaticamente em cada etapa da computação. Dessa forma, o ambiente viaja através de cadeia de funções sem que você precise passar ele explicitamente. É um detalhe crucial, esse ambiente é imutável, então somente leitura, e isso aumenta a segurança do código, garante uma previsibilidade, porque você sabe o que está passando, esse operador bind vai fazer isso para você. E é uma função que não pode quebrar o estado global de outra, então você não vai ter elas se conflitando. Aqui são os benefícios, né, desse contexto imutável que eu acabei de citar, que é a organização, então o código fica mais claro, melhorando a colaboração entre os desenvolvedores e reduzindo os erros. A modularidade, que agora a gente consegue separar as responsabilidades, então a lógica do negócio fica separado da configuração. E a eficiência, porque facilita a reutilização do código, a implementação de novas funcionalidades e, consequentemente, a manutenção dele mesmo, né? Aqui, indo para a prática, a operação mais básica é o ESC. Então, nesse exemplo, nosso ambiente é apenas uma string com o nome de um tema, como modo escuro. Cadê? Aqui, ó. Aí, se você conseguir ver, a função renderizar, ela não recebe nenhum argumento explícito de configuração. Nós apenas chamamos tema ESC. A função ESC recupera o ambiente atual implicitamente, permitindo que a gente use o valor do tema sem sujar a assinatura da função. Aqui, no caso, a gente retorna esse tema aqui. Tá, mas e se a gente precisar mudar a configuração apenas em uma parte pequena do código? Então, para isso, a gente usa essa função local. Nesse slide, vocês podem ver, tem o exemplo local, que é essa função. Veja que usamos o local para modificar o ambiente, apenas para aquela execução específica. O importante é notar que isso não afeta o contexto global, ou seja, todo o resto. O valor original permanece intacto para o resto do programa, garantindo a imutabilidade global, que é o essencial, né, do Monada Reader. E agora uma conclusão só, né? Então, para concluir, o Monada Reader ele é uma ferramenta poderosa de injeção de dependências implícita, coisa que a gente vê em algumas outras linguagens, né, de programação. Ela promove uma separação clara entre o que o código faz, que seria a lógica, e o que ele precisa, que é a configuração. O resultado final é um código limpo, fácil de manter
e que incentiva a experimentação com os conceitos avançados de Haskell. Então, obrigado aí, Canaroso, por estar ouvindo. Não sei se você vai publicar isso, mas então obrigado a todos que estão assistindo. Muito obrigado. Agora eu vou mostrar um pouco mais na prática e no código, de fato, de como funciona a Reader Monad. Então, para começar, esse exemplo vai ser basicamente, né, um exemplo hipotético de um sistema que ele vai ter um tema e um idioma como configuração. Então, um tema seria claro ou escuro e um idioma português ou inglês. Então, aqui para começar esse código, é necessário fazer a importação, essa importação, né, dessa biblioteca, que vai conter, né, essa ferramenta do Reader Monad. E aí aqui eu inicio fazendo uma definição dos dados. Então, como eu já disse, o tema vai ser claro ou escuro, então aqui eu criei um data tema, que ele vai ser claro ou escuro. E criei também um data idioma, que ele vai ser português ou inglês. Aqui foi criado um data config sistema, que basicamente é o nosso ambiente, é a estrutura que vai carregar as configurações globais. Então, ele é o ambiente global, vai ser tipo uma mochila que vai carregar o tema e o idioma que o sistema inteiro vai usar. Então, vai ter aqui o tema atual, que vai ser do tipo tema, e o idioma atual, que vai ser do tipo idioma. Aqui, indo para as funções lógicas, eu vou ter a função gerar saudação. Então, basicamente, aqui a assinatura dela diz que ela retorna uma string, então ela vai retornar uma string, e ela vai ler um config sistema. Então, ela não vai receber um config sistema, ela lê um config sistema e ela retorna uma string. Então, basicamente, ela diz que essa função retorna uma string, mas ela precisa ler um ambiente config sistema para ela funcionar. O do vai agora fazer parte, né, de instruções, né, sequenciais. E aqui, esse conf ask, ele vai, basicamente, o ask, ele vai ser a função que vai pegar a configuração invisível do ambiente e colocar nessa variável conf. Então, ele pega a configuração do ambiente e coloca na variável conf. Esse case of vai ser tipo um if else, então ele vai verificar o campo idioma atual dentro do conf. E aí, se for português, ele vai retornar bom dia usuário, se for inglês, ele vai retornar good morning user. Agora, indo para essa outra funçãozinha, a gerar estilo, ela vai funcionar basicamente da mesma forma. Ela vai ter a mesma lógica, vamos dizer. Então, ela consulta o ambiente ASCII e decide as cores baseadas no tema. Então, se o tema for claro, ela vai retornar fundo branco, texto preto. Se o tema for escuro, ela retorna fundo cinza escuro, texto branco. Agora, indo para essa que eu chamei de função gerente, a gente vai reparar que ela também retorna uma string, né? Essa renderizar dashboard, ela retorna uma string e ela lê um config sistema. E aqui dentro, ela vai chamar a gerar saudação e a gerar estilo, que foi as que foram criadas aqui em cima, só que ela não vai passar como argumento, né? Não vai passar nenhuma configuração. Então, basicamente, o que isso daqui vai fazer vai ser executar a função gerar saudação, pegar a string que ela produz e guardar em texto. E nesse gerar estilo, a mesma coisa. Então, ele vai chamar a função gerar estilo e vai guardar em estilo. E nenhuma das duas está precisando de um argumento, não está precisando passar um argumento explicitamente. Então, o Haskell vai transportar esse config sistema justamente por debaixo dos panos. Então, aqui é onde basicamente a mágica desse Reader Monad vai estar acontecendo. Eu vou chamar essas duas funções, a gerar saudação e a gerar estilo, sem passar nenhum parâmetro. Então, ele vai estar transportando essas configurações tudo por debaixo dos panos. E aí vai retornar a tela inicial mais o estilo, né, chamando o estilo, e a mensagem mais o texto. E aqui, basicamente, vai ser a parte da execução.
Então, aqui, né, esse main vai ser a porta de entrada do programa, que vai permitir que essas coisas sejam impressas na tela. E aqui a gente vai criar duas configurações. Foi criada a configuração claro e português, né, passando claro e português, e a configuração passando escuro e inglês. Aqui é só um print, basicamente, né? E aí aqui embaixo a gente vai usar esse run reader para conectar, basicamente, essa lógica do renderizar dashboard com o ambiente, que é o config dia. Então, toda essa lógica que foi feita aqui nesse renderizar dashboard, agora vai ter, né, esses valores de configuração que foram passados. Então, o config dia, nesse caso, e o config noite, nesse caso aqui. Então, a gente vai criar essas duas configurações e vai dar um print nelas. Eu vou rodar aqui. Então, eu vou dar 2.l sistema com reader. E aí eu vou rodar a main. Então, aqui ele vai rodar, ó, a versão com reader, que é o que estava escrito aqui. E aí ele vai fazer um print de tela inicial, estilo fundo branco, texto preto, mensagem bom dia usuário, porque a primeira configuração era no tema claro e no idioma português. Então, a mensagem vem em português. E aí, o segundo print, ele vai ser com estilo escuro, então fundo cinza escuro, texto branco, e a mensagem Good Morning User, porque foi passado o tema escuro e o idioma inglês. Basicamente, é essa a função, como funciona com o Reader, e eu vou mostrar como vai funcionar sem o Reader. Agora aqui está o código sem usar o Monada Reader. Então, basicamente, só para a gente conseguir comparar, é o mesmo código com as mesmas funcionalidades, só que um usa o Monada Reader e o outro não. Então, se a gente for ver aqui, a definição de dados está exatamente igual. Aqui nas funções a gente já consegue reparar uma diferença, que quando eu chamo, né, crio o gerar saudação e o gerar estilo, aqui ele recebe o config sistema e retorna uma string, e aqui ele lia o config sistema e retornava uma string, então já tem essa diferença. Então, o tipo das funções, né, tipo, se a gente olhar o tipo das funções, todas elas são obrigadas a receber esse config sistema, e eu sou obrigada a declarar, né, que a minha função depende da configuração. Outra coisa que a gente consegue reparar é aqui no renderizar dashboard. Então, se a gente for ver aqui no renderizar dashboard, ele também recebe o config sistema e retorna uma string. Ó, exatamente como as outras funções. Só que aqui, quando ele chama o gerar saudação e o gerar estilo, ele tem que passar um parâmetro. Então, essa função renderizar dashboard, ela recebe a variável conf, mas ela não vai usar ela para nada. Ela só recebe para poder repassar justamente para esse gerar saudação e gerar estilo. Então, isso vai acabar sujando o código. Então, se eu tiver 10 funções, uma dentro da outra, eu vou ter que passar essa variável em todas. Então, se a gente for ver aqui, com o reader monad, ela vai estar mais limpa. Então, ela vai estar mais limpa porque as funções filhas vão estar sem nenhum parâmetro. Eu não vou precisar passar nenhum parâmetro. E o Haskell vai transportar esse config sistema justamente por debaixo dos panos. E eu não vou precisar passar, que nem está acontecendo aqui, explicitamente, e acabar sujando o código. Então, basicamente, a diferença é que no código sem a monada reader, eu vou carregar as configurações o tempo todo. Já com a monada reader, a configuração vai estar no ambiente e eu pego quando realmente preciso usar. Então, aqui, quando realmente precisava usar, ia lá, fazia o ESC e pegava a configuração no ambiente.